Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o motivo que me traz à tribuna nesse momento é justamente acerca do que o Senado Federal se pronunciou na noite, madrugada e manhã de hoje. Em primeiro lugar, a gente acha que o Brasil não precisa passar por uma situação dessas. O Brasil hoje está passando praticamente por um vexame internacional. É Lava Jato, é afastamento de presidente da República, é afastamento de presidente da Câmara dos Deputados. É uma situação que o povo brasileiro talvez não mereça isso. Mas não cabe a nós aqui fazer juízo de valor acerca da votação do Senado da República, que tão somente analisou a admissibilidade do recurso e agora começa um processo de análise do mérito. Até hoje pela manhã não houve nenhum julgamento de mérito e não há nada que pese sobre a presidenta da República a respeito de que ela possa ter cometido as acusações, os crimes imputados na acusação. Porém, senhor presidente, eu acho que de tudo que acontece na vida a gente tem que tirar um lado positivo. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que nós pudéssemos aqui nos debruçar sobre 3 temas importantes que eu considero de vital importância para o Estado do Rio de Janeiro. Não diferente do governo federal, o Estado do Rio de Janeiro, Vossa Excelência sabe que está passando por um momento muito difícil. E aí, eu encaminhei um ofício ao presidente Jorge Pisciani, sugerindo a ele que nós criássemos aqui um grupo de estudos para fazer uma proposta ao governador em exercício, Dornelles, para tratar de 3 temas. O primeiro deles, não é mais possível nós estarmos sendo tungados da forma como nós estamos com relação ao ICMS do petróleo e seus derivados. Vossa Excelência sabe que as 2 únicas exceções que existem no texto constitucional a respeito da cobrança do ICMS na origem, e não é na origem, é no destino final, é o petróleo e seus derivados e a energia elétrica. Isso lá na Constituição de 1988, São Paulo levou vantagem, não tinha interesse, e o Estado do Rio de Janeiro foi tungado. Daí, o Nelson Carneiro introduziu no texto constitucional uma emenda que permitiu os royalties do petróleo. Mas se fizer um comparativo a respeito do ICMS dos royalties do petróleo, o valor do ICMS da origem é infinitamente superior aos royalties do petróleo que o Estado do Rio de Janeiro recebe, com uma medida compensatória que, na verdade, não compensou absolutamente nada. E nós precisamos revisar o texto constitucional, ou se coloca o ICMS todos na origem, ou se coloca todos no destino final. E a Assembleia tem que discutir esse tema e levar o governador para que haja uma mudança do texto constitucional. Segundo, senhor presidente, é preciso que a Assembleia também se debruce em levar uma proposta ao governador do Estado a respeito de um novo pacto federativo. Eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas é um estudioso. O Rio de Janeiro, ele é o segundo maior contribuinte da federação nos impostos federais. Ele é o segundo maior, só perde para o Estado de São Paulo. E o Estado do Rio de Janeiro só recebe de volta algo em torno de 1,5%, 1,7% dos impostos que contribuem do bolo dos impostos federais. Isso através do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Lá na Constituição de 1988, existiam estados que eram considerados estados mais pobres. E os estados considerados mais ricos, um deles era o Estado do Rio de Janeiro. É necessário, senhor presidente, imediatamente uma revisão no texto constitucional, revendo, inclusive, o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu da inconstitucionalidade
dos cálculos que são aplicados ao Fundo de Participação dos Estados e ao Fundo de Participação do Município. Ou seja, a pirâmide está invertida. Na hora de contribuir com os impostos federais, o Rio de Janeiro é o segundo maior contribuinte dos impostos federais. E na hora de receber os recursos do governo federal de volta, ele recebe 1,5%, 1,7%, ou seja, a pirâmide invertida. E por último, senhor presidente, é preciso que nós possamos tratar a dívida pública com responsabilidade. Não dá mais para o Estado do Rio de Janeiro ser tungado e os estados também serem tungados da forma como vêm sendo tungados pelo governo federal quando do pagamento da dívida pública. Vossa Excelência sabe que, inclusive, já houve decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo de que os juros não podem ser juros compostos. Então, a Assembleia também precisa tratar esse tema com responsabilidade e levar uma proposta. Ou se faz uma moratória, ou fazemos uma repactuação da dívida em cima de juros simples. O Estado do Rio de Janeiro vem sendo tungado durante todo o tempo. Só para o senhor ter uma noção, senhor presidente, tudo que tem em Brasília, tudo foi tirado daqui do Rio de Janeiro. Tudo. É como se pegasse a capital da República com as mãos e levasse para Brasília e colocasse lá. Então, eu encaminhei o ofício ao presidente dessa casa e gostaria que Vossa Excelência, que preside a sessão, também nos ajudasse com essa questão, que criássemos aqui uma comissão para tratar desses 3 temas. Uma reforma do texto constitucional nos artigos que dizem respeito ao ICMS do petróleo e derivados. O mesmo grupo de estudo tratar da questão do novo pacto federativo, que não tem mais cabimento, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro está bancando a Bahia, que a Bahia recebe subsídios muito, muito superiores e era tido como Estado pobre anteriormente. E terceiro, a gente estabeleceu um novo pacto federativo e tratar, o terceiro, a dívida pública precisa ser revista. O Estado do Rio de Janeiro não aguenta mais. Então, em momentos de crise, senhor presidente, é preciso tratar de temas que apresentem solução para o Estado do Rio de Janeiro. Acho que se nós nos debruçarmos sobre esses 3 temas, ICMS do petróleo e derivados na origem, refizermos o pacto federativo com a redistribuição dos recursos compatíveis com que o Estado do Rio de Janeiro contribui para os impostos federais, e também repactuarmos a dívida pública e pararmos de pagar juros compostos, pagarmos juros simples, ou então fazemos uma moratória, nós conseguiríamos assim, aí sim sair desse estado de penúria em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.